E em estúdio, para analisar os destaques do dia, está João Queiroz, diretor de negociação da GoBullying. João, muito bom dia e obrigado por estares presente aqui neste programa mais uma vez. É sempre bem-vindo. Começamos pelo Portuguese Day, apesar de já ter sido ontem. Hoje a verdade é que continuam reuniões e estão previstas cerca de 150 encontros one-to-one, ou seja, ali uma espécie de frente a frente. A verdade é que, e víamos ali uma reportagem com um dos traders, um dos muitos traders de Wall Street, e a verdade é que pode haver boa vontade, mas primeiro o conhecimento não é muito, tanto em relação à economia como em relação às cotadas, e por outro lado é difícil separar a realidade da economia da realidade das empresas. É verdade o que dizes, mas provavelmente dos grandes objetivos deste evento nos Estados Unidos, provavelmente não é trazer já uma mão cheia de investidores que injetem, que financiem as nossas empresas cotadas, principalmente as do PSI 20, e temos logo o reflexo. Provavelmente na conjuntura atual, quer do próprio país e na dinâmica global, e também para este calendário, provavelmente um dos objetivos é aquela presença sustentada durante vários períodos, durante vários anos, vários exercícios, marcar a presença perante os investidores. Dizer estou vivo, exatamente, existo. Nem mais. E provavelmente este período, relativamente à nossa particularidade, à particularidade da nossa economia, das nossas finanças públicas, para além do eu existo, eu também sou diferente, a correlação do meu balanço e da minha demonstração de resultados não é total para a evolução da economia doméstica. Quer isto dizer o quê? Temos aqui empresas com um grau de internacionalização bastante interessante, com uma política agressiva de presença perante outras economias e que vale a pena olhar para os nossos mercados. A tua pergunta é importante, fazias há bocado, não se nota, olhamos para os volumes com que transacionamos, na sessão de ontem, na sessão de hoje, como é evidente, não se nota a presença dos investidores norte-americanos ou outros. Mas cá está, esta presença, irmos falando sustentadamente, irmos aparecendo... Pelo menos a médio e longo prazo poderá dar algum tipo de frutos. É algo... Saber pelo menos que elas existem e depois, eventualmente, como dizia este trader, fazer o background, tomar conhecimento, ver depois que tipo de estratégias é que tem e a partir daí então poder suscitar algum tipo de interesse. Ir criando as referências é um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho de curto prazo que se vai sentir já. Se estivéssemos numa outra envolvente, num outro ciclo de mercado, com menor grau de incertezas, provavelmente poderíamos ter aqui um impacto mais direto. Mas provavelmente vale a pena olhar e ver que provavelmente é um investimento por parte destas cotadas, é um marketing também, e também faz parte de vender a própria empresa, abrir a empresa a outros olhares que não o forrador só doméstico, portanto, onde estar a olhar para as principais praças, neste caso Nova Iorque, que é representante ainda também, é um ponto onde está grande parte da poupança, apesar de termos que olhar para Hong Kong e para outras praças similares, mas é relevante esta presença, irmos falando e estarmos presentes e demonstrarmos. Portanto, ainda assim, a realidade acaba por mostrar, e se calhar, provavelmente seria injusto dizermos que de pouco vale, além dessa continuidade de que estamos a falar, de pouco vale esta visita em específico, ainda por cima nesta altura em que as pressões em torno da Grécia, de Portugal, Irlanda e agora Itália e Espanha mais uma vez, seria... Pelo menos não terão grandes efeitos agora, mas acaba por se refletir essa ideia, e é por isso que eu pergunto, porque, por exemplo, a Portugal Telecom, que é uma gigante da praça portuguesa, não marcou presença, não teve nenhum representante em Wall Street, a Sonai a um outro nível também não apresentou. Será por isto que eu estou a dizer, que nesta altura se calhar é indiferente ir lá ou ficar em Portugal? A pergunta é boa. É difícil de responder. Respondido pelo Investor Relations de cada uma destas empresas, seguramente seria mais ajustado, mas posso tentar aqui um bocado. A Portugal Telecom tem uma forma de se relacionar com os mercados internacionais que é bastante válida e bastante eficaz. Notou-se, quer quando foi da questão das OPAs, quando faz a apresentação dos resultados, portanto, pode achar que não necessita para já deste efeito. Se deveria participar conjuntamente para uma dinâmica mais global,
pronto, é uma questão que só Portugal Telecom pode responder. Relativamente à Sonai, portanto, provavelmente pode ter outras perspectivas que podem ser também pode ser um bocado similar, se calhar o mercado americano pode não ser tão relevante para já em termos de investidor, daquilo que é o investidor da Sonai, pode ser mais relevante, por exemplo, provavelmente se calhar mais o mercado brasileiro ou estar presente provavelmente no Bovespa. Portanto, é um bocado de especulação daquilo que poderia ser, mas para já ressalta outra vez a relevância. E tivemos 14 cotadas, ainda assim a maioria das cotadas presentes, mas sim, já é um número bastante interessante e relevante. Sim, e é um bocado, fazendo uma analogia, esta presença é um bocado como os traders das salas, vão falando com os institucionais, vão falando com os investidores estrangeiros e vão contando a história das empresas, vão referindo. Portanto, pois é um processo de acamação, de ir consolidando estes conhecimentos até que haja um evento que propicie essa entrada. Portanto, há um trabalho que é feito e há de haver um trigger, algo que desperte depois este interesse. Ainda assim temos que admitir, João, e concordando com o que estás a dizer, é importante dizer que há um ano atrás, quando ainda se dizia que Portugal não era igual à Grécia, em Wall Street, a verdade é que tínhamos outros, e passo a expressão, cabeças de série naquela varanda da sala de negociação. É verdade. Nomeadamente no setor da banca, lembro-me Ricardo Salgado, que estava também na fila da frente. Tínhamos outros, Ferreira de Oliveira, tínhamos outros pesos pesados na altura, a representar pelo menos. Agora estão representados através dos CFOs ou através de alguns administradores, mas a cara principal, o Presidente Executivo, houve aqui algumas ausências. Mas não deixam de ser importantes as pessoas que estão a marcar. Poderá ter sido também, em certa parte, e apesar de não terem que estar necessariamente, ou não terem que ser responsabilizados de todo em relação àquilo que se passa com a economia, não poderá ter sido também esta mudança que ocorreu no último ano que poderá ter levado a essas hesitações, a essas não presenças em Wall Street. Era o que eu dizia há um ano, tínhamos Teixeira dos Santos e em parte, os CEOs que lá estavam a dizer atenção, que nós não somos iguais à Grécia, e agora Portugal já pediu ajuda externa e vemos aqui Teixeira dos Santos veio dizer que há 3 coisas que é preciso fazer, de forma irónica, naturalmente, dizendo que cumprir as metas, mas há um ano também dizia que precisamente queria separar as águas e acabou por não ter muito sucesso. Levantas 2 ou 3 questões que são relevantes, contudo, eu iria pegar naquela linha de fazer um trabalho sustentado ao longo do tempo, estar presente, nem que seja uma vez por ano. Portanto, a sucessão ser o CFO e nas próximas também, provavelmente fará algum sentido. Interpretaria dessa forma. Relativamente à questão do nosso Ministro das Finanças continuar a marcar este tipo de diálogo, a tentar demarcar-nos da realidade grega, também é relevante e se já o faz internamente, também ainda mais importante fazer a nível externo. Exatamente, nessa perspectiva e tentar, sobretudo, pôr aqueles pontos nos quais não se pode fazer uma analogia da nossa economia ou da nossa estrutura com a questão grega, tentar demarcar o máximo possível essa comunicação, esse marketing é bastante importante e relevante. Voltando a este trader, para terminarmos esta primeira parte, diziam ou colocavam-lhe a questão sobre a potencialidade, no fundo, das cotadas nacionais nos Estados Unidos e dizia, acabava por comparar realidades se calhar um pouco incomparáveis. Dizia, claro que sim, claro que podem, até dizia pequenas empresas nacionais portuguesas podem ter sucesso, até porque tivemos aqui pequenas empresas, e dá o exemplo de empresas francesas e inglesas que tiveram sucesso. A verdade é que em termos teóricos seria possível, em termos práticos são realidades muito distintas. De acordo. As pequenas capitalizações francesas e italianas infelizmente estão um bocado à parte, provavelmente se compararia às nossas grandes capitalizações. Poderá haver uma outra história mais interessante que poderia ser comparável, mas neste momento, nesta altura também da liquidez que verifica no nosso mercado, algum investidor que tentasse entrar com uma posição média, por exemplo, isto é um exemplo, provavelmente levaria várias sessões a tentar marcar o passo, a tentar fazer a sua posição e se criasse algum desconforto, provavelmente teria que provocar um ajustamento, um impacto
no mercado. Também esta questão da liquidez... Vai assistir-se agora, devido a esta situação económica do país. Já estamos a assistir. É uma fraca liquidez. Tem-se vindo a assistir nas últimas sessões. É verdade. Poderá manter-se. Tendencialmente poderá manter-se, claro está, tudo dependendo do que é que vão acontecer nos próximos trimestres. Já não é só relevante a questão dos resultados das empresas, o outlook, as perspectivas dos resultados das empresas e a evolução, a que se adicionava também o grau de cumprimento da execução orçamental, a evolução do nosso endividamento e das nossas necessidades, em termos da República Portuguesa, agora também a avaliação do próprio triunvirato que faz sobre as medidas que nós temos a implementar. Portanto, isso também vai ser relevante, e a libertação dos próprios meios e a questão da liquidez e depois a solvabilidade da República. João, já voltamos a falar do triunvirato em relação à Grécia.